Sejam muito bem-vindos ao canal, sou o professor João Matos e estamos aqui para mais uma aula do nosso preparatório para FMS de matemática. Nós estamos fazendo a parte de geometria básica. A última aula foi sobre triângulos, nós vamos falar sobre quadriláteros agora. Dando continuação no quesito complexidade, depois que a gente passa por um polígono de 3 lados, uma figura de 3 lados, a gente vai para uma figura de 4 lados, naturalmente. E esses dois grupos, os de 3 lados, que são os triângulos, e os de 4 lados, que são os quadriláteros, são os mais cobrados, porque é onde a gente tem aquelas coisas mais familiares. Quadrado, retângulo, triângulo, trapézios e losangos. Eu vou focar só no que é realmente importante. Por quê? Porque existem muitos quadriláteros irregulares ou não tão cobrados dentro da banca, beleza? Então vamos lá, o que seria um quadrilátero na teoria? São polígonos que são formados por 4 lados e 4 ângulos. De forma geral, existem muitos tipos de quadriláteros e tipos de regularidade. Só que aí a gente vai observar a regularidade a partir de lados e ângulos. Assim como o triângulo, a gente observou classificação por lados e ângulos. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que meus 4 lados vão poder ser iguais, assim como meus 4 ângulos. Eu vou poder ter meus 4 lados iguais, meus 4 ângulos iguais. Isso é um quadrado. Eu vou poder ter meus 4 ângulos iguais, mas não obrigatoriamente os 4 lados vão ser iguais. A gente vai ter um retângulo, ele vai ser um quadrado um pouco mais espichado. O que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter tipos e o que é cobrado de cada um desses tipos. A gente vai ter, de novo, a cobrança de perímetro, que é o contorno, e de área, que é o conteúdo interno de cada um desses caras, certo? E aí essa é a parte chata, porque cada um é uma fórmula. Basicamente é a mesma fórmula, só que cada um tem seu nuance. A gente tem que o perímetro, de forma bem geral, é a soma dos 4 lados e a altura é a multiplicação de base vezes a altura. Desculpa, a área é a multiplicação de base vezes a altura. E daí, professor? E daí que em cada situação você vai ter um perímetro calculado de uma forma e uma área calculada de outra forma. O que a gente vai ter aqui quando a gente tem um quadrado? O quadrado é o melhor dos mundos. Por quê? Porque ele possui todos os lados iguais, todos os ângulos medem 90 e tudo é lindo. Então, ó, esse lado de cima é igual ao de baixo, que é igual ao da direita, que é igual ao da esquerda. Então, o perímetro seria só somar todos esses 4 lados, e a gente teria 4 vezes o número de lados. A área é base vezes altura, como os lados são iguais, a base é um lado e a altura é outro lado, então a gente teria a área como lado ao quadrado. E aí a gente entra com uma especialidade do quadrado, que é a cobrança dessa diagonal. Diagonal, ela liga dois pontos que não são diretamente ligados por lados. Por exemplo, esse pontinho aqui, essa quina e a quina oposta. Se eu fizer uma ligação entre elas, eu vou fazer uma linha aqui por dentro do quadrado, que vai dividir meu quadrado ao meio, e eu vou ter dois triângulos, um para cima e outro para baixo. E essa diagonal, ela tem um tamanho e ela é calculada a partir daquela forma, que é lado vezes a raiz de 2, certo? Então, a partir disso, a gente consegue duas coisas. A gente consegue calcular, efetivamente, o tamanho da diagonal e a gente consegue dividir o quadrado em triângulos, certo? Isso aí vai poder ser útil no decorrer das questões, beleza? Lembrando que quando eu falo que questões e banca e tal, eu estou falando da IDECAM, e eu vou trazer um vídeo fazendo as questões de geometria, certo? Porque vão ser 3 vídeos de teoria e depois eu vou trazer as questões, tudo bem? A gente está no segundo vídeo de teoria, falando sobre quadriláteros, vai ter mais um falando sobre os corpos redondos, círculo, circunferência. O próximo queridinho aqui das questões é o retângulo. O retângulo possui lados opostos iguais, isso quer dizer o quê? Que a parte de baixo é igual à parte de cima, a parte da esquerda é igual à parte da direita. Mas eles não são iguais. Porque se eles fossem iguais, eles seriam um quadrado, mas aqui a gente tem um retângulo. A outra coisa é que todos os ângulos medem 90 graus, assim como o quadrado. Então ele é basicamente um quadrado espichado. A gente tem que o perímetro é somar os lados, então eu tenho os lados laterais igual a A, e os lados de cima e de baixo igual a B, então fica 2A mais 2B. E aí a gente vai ter o seguinte, a área vai ser a multiplicação de base vezes altura, B vezes A. Essa parte é bem mais fácil. A diagonal do retângulo. Aí a gente entra no seguinte. Lembra que eu falei lá no quadrado que eu divido o quadrado ao meio quando eu passo diagonal. Aqui também vou dividir ao meio. Mas como eu vou encontrar o tamanho daquela coisa? Você vai usar
Pitágoras, que foi o que a gente falou na aula passada de triângulos, certo? A partir do momento que eu tiver uma linha nessa diagonal aqui, esse cara vai se comportar como uma hipotenusa de um triângulo retângulo. E aí a gente vai poder calcular por Pitágoras o tamanho dele, certo? Agora, vamos entrar num mundo estranho, que é quando a gente fala dos caras que são cobrados, mas não são tão comuns no nosso dia a dia, que é o trapézio e o losango. O trapézio, ele é estranho porque ele só tem dois lados paralelos, dois lados, as bases são paralelas, mas essas laterais são esquisitas, certo? E também a gente tem que, não obrigatoriamente, essas bases, elas são do mesmo tamanho, beleza? Então a gente tem duas bases diferentes e paralelas. Os lados opostos são iguais. Podem ser iguais, não obrigatoriamente, certo? No caso do desenho aqui, eles estão iguais, bonitinho assim. Mas pode ser um reto e um penso, sem problemas. E aí a gente vai ter que ver o seguinte. Para eu calcular a área, uma observação legal. As questões quase nunca cobram calcular o perímetro desse bicho. Nem do losango, é mais área. E aí, esse aqui é onde você se pega, porque a área é a soma da base pequena com a base grande, somou, multiplicou isso aí pela altura e dividiu por 2, certo? Isso aqui, na hora da prática, vai ser um pouco mais legal da gente enxergar. O losango, nossa famosa pipa, bandeira do Brasil, ele é um cara que ele não tem referência em lados, ele tem referência em diagonais. Então a gente vai utilizar as duas diagonais, chamadas diagonal maior e diagonal menor, para calcular a área desse cara. Basicamente, eu preciso multiplicar essas duas diagonais e dividir por 2 para encontrar a área dele. Professor, é só isso de quadrilátero? Sim, é só isso de quadrilátero. Qual o problema? Eu te falei de 4 quadriláteros. Os dois últimos, cada um tem uma fórmula de área. Os dois primeiros, cada um tem uma fórmula de área, de perímetro e de diagonal. Então, é um volume de coisa um pouco grande. Quando a gente for fazer as questões, eu vou falar, ó, volte lá no vídeo, veja qual é essa forma, e aí a gente vai continuar a questão, certo? Bom, eu fico por aqui, bons estudos. Essa é uma revisão rápida. Quando a gente for tratar de questões, as coisas vão ser um pouco mais práticas, certo? Forte abraço, bons estudos e até a próxima aula.